Muito bem, galera. Estamos aqui para mais um episódio do PPT no Compila. E hoje começando mais uma série especial aqui, patrocinada pela VMBers, onde nós vamos falar sobre as profissões e os perfis da transformação digital. Quem ouve a gente já há algum tempo, você não ouve a gente ainda há algum tempo, você vai poder dar uma olhada lá no feed. A gente fez um episódio que fez muito sucesso sobre o papel do arquiteto de tecnologia na transformação digital. Foi o nosso episódio piloto, número 000. Tá aí no teu, é o primeiro do teu feed aí. Tá lá no YouTube também. E pelo sucesso desse episódio, a gente resolveu dar continuidade agora com uma série especial, onde a gente vai falar de todos os perfis, todas as profissões que dirigem aí e pavimentam a transformação digital das empresas. E hoje a gente vai falar do papel base, do papel principal aí, do cara que ajuda a construir tudo isso, que escreve tudo isso, que é o desenvolvedor. Né? O desenvolvedor que é o cara que está lá na ponta, batucando no teclado, que faz essa porra toda acontecer. Né? E hoje eu estou aqui com uma mesa super especial para falar desse assunto. Vou apresentar essa galera fera. Aqui na minha frente está o Fiameng. O Fiameng ele é gerente de DevOps, Desenvolvimento e Operações na CCE. Fala aí, Fiameng. Dá um oi pra galera. Olá, pessoal. Boa noite. Estou muito contente aí com o convite para participar do podcast. Eu sou gerente de Desenvolvimento e Operações, como o Wellington comentou. Hoje a gente está com um time de umas 80 pessoas, algumas vagas em aberto, então já aproveito para divulgá-las, né? Quem sabe a gente já consegue aí uns currículos, né? A CCE, para quem não conhece, é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Eu gosto de explicar a CCE como um braço da ANEEL, né? O braço que cuida das linhas de transmissão ONS, e a CCE cuida da parte contábil. Além disso, ela faz leilões, né? Cuida dos contratos dos agentes. Esses são alguns papéis aí da CCE. Tá? Vou deixar um pouquinho, porque tem mais gente aqui da CCE também, então ele vai contando. Show. Depois vocês explicam direitinho como funciona essa parada, que deve ter deixado bastante gente curiosa, né? Como funciona essa parte de comercialização elétrica e tal, e o desenvolvimento de software que tem relacionado a isso deve ser uma coisa bem bacana. Depois vocês explicam um pouco melhor essa parada aí. E eu deixo você divulgar as vagas também, tá? Aqui do nosso lado, Arthur Soave. O Arthur que é Tech Lead, né? Recentemente passou aí a função de Tech Lead, mas é um cara que tem super vivência no mundo de desenvolvimento, um dos bons programadores aí que eu conheci, por isso que eu trouxe ele aqui para falar dessa vida de desenvolvedor. Dá um oi pra galera aí, Arthurzinho. Fico lisonjeado com suas palavras. Bom, tô no mercado há quase 8 anos, já comecei como desenvolvedor COBOL algum tempo atrás, num banco vermelho brasileiro aí. Com essa cara de criança, você não programou em COBOL, velho? Programei, cara. Não pode ser. Não pode, nem compila. Dependendo da idade de quem escreve o código, o COBOL não aceita. Compila e roda melhor que muita coisa. Mentira, não vou entrar nessa. Bom, tô quase há 8 anos no mercado, tô me tornando tech lead agora. Inclusive o Wellington é meu gestor, vou ser naturalmente moderado aqui. Pô, cara, que é imparcial, relaxa. Território neutro. E hoje eu trabalho na Sul América, né, diretamente no setor de autorizações do plano de saúde. E principalmente com linguagens orientadas a objeto, né, Java e por aí vai. Show de bola. E aqui do meu lado esquerdo tá o Molina. Fala, Molina, beleza? E aí, tudo bom, pessoal? Bom, para começar, eu vou trazer uma frase aqui. O desenvolvedor é o cara que transforma sonhos em realidade, né? É ele que bate o código lá para sair. Eu sou da CCE também, né? Tô lá com o Fiameng, tô na CCE há 20 anos. Comecei cedo, entrei na CCE, eu tinha só 6 anos de idade, né? Então, 20 anos de casa. E hoje eu cuido do time de arquitetura e desenvolvimento. E o nosso maior desafio agora lá no time é justamente conciliar essas duas visões aí para a gente fazer entregas melhores pro mercado. Show de bola. Obrigado aqui pela presença de todos vocês, aceitarem o convite, a gente falar desse papel tão importante aqui e cada vez mais procurado no mercado, né? Você viu as primeiras palavras do podcast já é: cadê? Preciso de dev. Então,
isso só destaca bem o papel, né? E a importância do desenvolvedor nesse momento de transformação digital, nesse momento de pandemia, de tudo que está acontecendo no mercado. Parou, você que está assistindo esse podcast agora, você já deu like, já se inscreveu no canal, já está seguindo aí nas plataformas? Deixa eu te mostrar um negócio legal. Acabou de chegar a camiseta do podcast. Ó, bonitona, tô vestindo aqui. Podcast, tecnologia, cerveja, código-fonte, rock and roll e nada de PowerPoint. Essa camiseta ela não vai ser vendida, a gente vai começar a sortear para os nossos ouvintes que se inscreverem, fizerem comentários, divulgarem e compartilharem o nosso conteúdo. Então, aproveita que você tá aí, já se inscreve, compartilha e vamos começar a sortear essas camisetas. Valeu, obrigado! Bom, eu queria abrir com vocês aqui, para a gente começar a falar dessa discussão, dessa vida desenvolvedor, desse papel do desenvolvedor, ver a visão de vocês sobre o que de fato é o papel e o que de fato é a função do desenvolvedor dentro de um time de tecnologia. Normalmente quando a gente fala com pessoas que não são da área, as pessoas imaginam que todo time de desenvolvimento, todo time de tecnologia são programadores, são desenvolvedores, porque não conhecem exatamente os outros papéis. O papel do tech lead, o papel do gestor, o papel do arquiteto, né? Geralmente as pessoas acham que todo mundo coda, todo mundo programa, mas nem sempre é assim, né? Existem muitos outros papéis dentro de um squad de transformação digital, dentro de um squad de desenvolvimento, e a gente vai passar por todos eles aqui nessa série de profissões, né? Mas hoje eu queria que vocês, cada um de vocês, colocasse ali uma síntese, né, de qual o papel do desenvolvedor dentro do desenvolvimento, né? E a partir daí eu quero puxar alguns outros pontos de como a gente trabalha a formação desse cara, como que a gente trabalha os skills dele, como isso foi evoluindo no tempo, né? Porque vocês são mais velhos do mercado, vocês devem perceber uma diferença bem grande da atuação do dev hoje, da atuação do dev quando a gente se formou, por exemplo, né? Quando eu me formei, ainda tinha o papel do analista de sistemas e o desenvolvedor, como isso foi evoluindo, né? Então eu quero passar isso com vocês. Mas antes eu queria que vocês dessem uma sumarizada, dessem uma síntese de qual o papel, de fato, do dev hoje dentro da transformação digital. O papel do desenvolvedor é resolver problema, cara. Desde o mais simples até o mais complexo, lógico, né? Mas aquele usuário, o provável usuário te traz um problema, você tem que converter aquilo em código e resolver. Se você vai fazer com linguagem X ou Y, com arquitetura X ou Y, não interessa. Você está bem friamente, né? Você está sendo pago para você resolver um problema, para você transformar aquilo numa solução que seja eficiente, lógico, né? Que seja, aí palavras-chave, né? Buzzwords, escalável, seja sustentável. Tá liberado os buzzwords. Tá liberado, beleza. Mas pra mim se resume a resolução de problemas, cara. Show. Jamém. Começar assim, acho que os papéis dentro de tecnologia ele vem mudando ao longo do tempo, né? Eu acho que é uma evolução e aí a forma de preparar o todo, eu acho que vai muito cotada das grandes de tecnologia, né? Do que elas vão cunhando, né? Eu lembro de um artigo da Netflix, acho que de 2018, que ele fala: opere o que você construa. E daí começa todo o conceito de DevOps que a gente vem vindo. E o Build and Run, né? Exato. E aí começa o papel dele ser muito maior do que só codificar, né? Então, o entendimento do desenho, a forma como ele vai testar, né, e como ele pode ser direcionado com o teste, né, os TDDs de hoje. Eu acho que tudo isso é o que o desenvolvedor está aprendendo e está evoluindo como papel. Além disso, tem toda a outra parte, né? Como é que ele concilia tudo isso com o conhecimento de negócio? Eu acho que aí tem uma gama grande de assuntos para a gente explorar, né? E até para, como você falou, uma síntese, não vamos continuar só nisso, tá? Eu acho que assim, é um papel que vem em constante evolução, assim como as tecnologias, né? Então você começou lá com um sistema de suporte à decisão, e aí você veio para um BI e veio para um Business Analytics e depois uma inteligência artificial, um Big Data, conforme foi evoluindo a tecnologia. O papel do desenvolvedor, da mesma forma. Um cara que só conversava com a máquina, entendia lá, ou alguém passava a tradução para ele,
e agora ele começa a ficar muito mais amplo. Amigo, esse é um ponto bem interessante que você colocou, né? É um cara que só conversava com a máquina, né? A gente ouvia muitos desenvolvedores falar assim, eu não gosto de gente, então eu programo, né? Porque eu interajo com a máquina. Esse cara não existe mais, né? Quer dizer, o mercado dele está diminuindo. Eu acho que é muito mais sobre entender pessoas, entender problemas e, obviamente, depois você transformar isso no seu, né, com o seu conhecimento técnico em soluções, do que simplesmente me dar o que é para fazer que eu faço, né? Se tem uma coisa assim que eu fico preocupado, eu fico chateado é quando um desenvolvedor vai falar, cara, eu fiz o que me pediram. Então você já errou, porque, né? Você não fez análise, você não entendeu o problema do cara, você não pensou em problemas. E um ponto importante, né? O Arthur, né? O Arthur colocou assim, o desenvolvedor é um cara que resolve problemas, né? Eu acrescentaria, ele resolve problemas sem adicionar novos problemas, né? Bem importante isso, né, Molina? bem importante, né? Exatamente. E esse ponto que vocês colocaram do como o papel do desenvolvedor foi se complementando, eu acho que eu acompanhei bem isso desde a minha formação, né? Eu lembro que quando eu me formei, existiam os papéis claros do analista de negócio, o cara que entendia o problema, né? E isso geralmente era uma etapa do desenvolvimento de software. Isso como faziam os maias ainda, na época do desenvolvimento em cascata, vocês lembram disso? Então, você ainda tinha uma fase onde tinha um cara que entendia de negócio, entendia de processo. Esse cara modelava o processo, fazia um fluxograma, isso chegava especificado para o desenvolvedor basicamente escrever código e definir variável, né? E aí esse perfil que você falou, né, Molina, do cara que só lidava com máquina e o cara pegava aquela especificação e transformava aquela especificação em código. Isso com o tempo foi evoluindo, né? A gente passou a ter um analista de negócio mais perto do desenvolvedor, o analista desenvolvedor, e hoje isso já não existe mais. O cara precisa conhecer de fato do negócio para ele saber o que ele está fazendo. Porque senão ele vai cair nesse mesmo vício que você falou, né, Molina? O cara pode resolver um problema e criar outros 3. Porque ele pode não saber o que ele está fazendo, né? E não é simplesmente resolver uma linha de código ou persistir um registro no banco de dados sem você não saber o para quê, a aplicação daquilo dentro de um contexto, né? Exatamente. Qual é o propósito, né? Por que eu estou fazendo aquilo? O desenvolvedor do passado, né? Você falou bastante, você começou a falar, eu lembrei dos tempos, logo quando eu comecei a trabalhar, né? Tinha a área lá, era organização e métodos, né? Fazia o fluxograma. Exato, você lembrou do nome, cara. Tinha fluxograma, aquelas reguinhas. Eu lembrei porque tinha um rapaz que bagunçava muito com a gente, aí ele falava assim, ó, vou passar a especificação e a pizza por baixo da porta, vocês produzem aí. Não vou nem entrar aqui, né? Exato. E a tecnologia sempre foi um lugar isolado, fechado, bagunçado, né? E isso está mudando, não tem mais por que você fazer isso, né? Não faz sentido, a gente perde muito, né? A análise OIM, eu lembro que chamava quando a gente começou, né? E isso praticamente é assim você não desenvolve o cara, né? Para entender o problema, para de fato entender o negócio, para chegar mais perto do usuário, para fazer um planejamento, né? O pessoal cada vez mais próximo, a tendência de sair um software mais redondo, com uma qualidade melhor, né? De entendimento de problema, de especificação, de teste, né? Com a qualidade, né? Acima, né? Até porque, do jeito que a gente está falando, há ferramentas, né? Que programam para a gente, né? Se eu conseguisse colocar um monte de coisa lá e desse jeito, já saem as regras prontas. Aí a gente não precisaria nem do desenvolvedor mais, né? Então, se você pegar algumas ferramentas de no-code que existem hoje, exato, elas são muito semelhantes às ferramentas que a gente tinha de especificação no passado. Você fazia especificação em fluxo e basicamente você faz isso e já vira código. Exato. Né? Depois eu quero ouvir a opinião de vocês sobre essas ferramentas. Estou bem curioso. Polêmica. É a casca, né? Mas a gente sabe. Então, se o papel do desenvolvedor não tivesse evoluído para toda essa gama, né? De entender da arquitetura, de dar suporte, de fazer um teste mais perfeito junto com o usuário, de entender o problema, até o papel do desenvolvedor teria morrido. Sim. Os no-code estão aí, né? Em algumas linguagens, acho que
Alguma coisa até funciona, não muito. Tem seu valor, mas eu tenho uma opinião muito particular sobre isso. Mas a gente vai voltar nessa daí, Molina. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Eu tenho uma visão de que quando o ágil começou a predominar no mercado, as fronteiras entre os papéis, elas têm ficado cada vez mais sobrepostas, né? Então, o arquiteto, ele não é mais o cara que só especifica linguagem, banco de dados e classe, como antigamente. Tem que ser um cara muito mais estratégico. O tech lead está cada vez mais próximo do arquiteto e também muito próximo do desenvolvedor. E o desenvolvedor, ele tem que entender um pouquinho de cada um também, né? Então, o desenvolvedor que passava pizza e especificação embaixo da porta lá, esse cara, hoje ele precisa, de fato, ter um conhecimento mais amplo e saber onde ele está aplicando aquele conhecimento dele de linguagem e do desenvolvimento em si, ali do algoritmo, né? Porque senão, e convenhamos, né? O ágil, ele facilita essa interação. O cara está num squad menor, o cara está participando dos rituais juntos, né? Eu acho que facilita para o desenvolvedor ter esse entendimento e facilita também para o cara ter uma qualidade do trabalho melhor. A gente que já programou bastante na vida, a gente sabe que programar com contexto é muito mais fácil. Você programar fazer uma linha de código de que você não sabe para que serve, né, qual é a aplicabilidade daquilo, eu sempre tive muita dificuldade nos momentos que eu passei em que precisava programar assim. Então, você saber de fato o problema que está sendo resolvido, né, e não o problema do código, o que faz aquele trecho do código, mas o problema do software em si, qual o problema de negócio que o software precisa resolver. Então, é muito mais fácil para você ter uma visão mais ampla, né? Acho que isso facilita bastante. O ágil trouxe um pouco disso pra gente, né? Acaba que o PO, estando próximo dele também, consegue explicar ali o contexto de tudo e até das priorizações, né? E aí tem a mão de via dupla aí que a gente pode citar, né? Que é o desenvolvedor conseguindo entender aquele negócio e vendo as integrações, né? Até vendo, às vezes, o que o PO não conseguiu ver, que vai quebrar alguma coisa que ele já pediu, né? E ali é o momento dos dois estarem perto para conversar, né? Então, a gente já vê isso no mercado hoje, né? E às vezes até me impressiona, porque você fala, cara, o cara conhece do negócio talvez o mesmo tanto, né, do que o PO lá que está programando, e ele já está vendo falhas naqueles pedidos ali e botando para conversar junto para a solução sair mais com maior qualidade. Eu acho que além da qualidade, isso ajuda muito na produtividade também. Vou dar um exemplo de coisas que já aconteceram comigo, por exemplo. O fato do cara estar junto com o PO, conhecer o produto, conhecer a dinâmica de negócio, conhecer a demanda, por exemplo. Às vezes o cara tá numa reunião de negócio, ele vai ter que implementar algo que vai sair daquela reunião de negócio, e no mundo ágil que a gente está, de muita experimentação, muita validação de ideia, validação de produto, o cara dentro daquele processo, ele pode falar, puta, eu vou implementar isso aqui, mas eu vou criar uma interface antes, vou implementar uma interface a partir dali, porque esse cara vai pedir para fazer alguma coisa semelhante no futuro. Eu não vou engessar. Eu vou fazer uma interface e vou fazer depois uma implementação que saia dessa interface, por exemplo, né? E a partir dali ele ganha produtividade depois, porque se ele conhece a demanda, ele sabe que aquilo pode acontecer de novo, ele sabe que aquilo pode ser reutilizado, ele vai facilitar o trabalho dele, né?
Então, isso me lembra uma frase que eu ouvi no meu primeiro emprego, que programador bom era o programador preguiçoso, porque ele ia fazer sempre alguma coisa que ele pudesse reutilizar no futuro, né? E faz algum sentido, né? É uma boa frase. Sim. E Wellington, isso tá num livro de Spring, cara, que ensinava, acho que era Spring in Action, lá na versão 3 ponto alguma coisa, que ele dizia que o cara é preguiçoso porque ele reusa e porque ele gasta o dobro do tempo para encontrar algo pronto para não ter que codificar. Só que se você olhar, ele vai gastar muito mais tempo, ele vai aprender. Só que no final das contas, a qualidade do produto é maior, né? Eu não vou resolver um problema, né? Eu vou usar algo que alguém já resolveu. A gente está falando aqui da proximidade, né? Do time de negócio para o time de tecnologia. E a gente está falando muito que o time de tecnologia mudou, né? O desenvolvedor ganhou músculo, ganhou outras habilidades. Mas a área de negócio também mudou. Eles perceberam que estar próximo da tecnologia é importante, que é melhor abrir a porta e ir lá do lado do cara conversar, né? Eu sempre achei muito ruim essa relação que a gente tem, né? Que a tecnologia tem muitas empresas de cliente-fornecedor. Tirador de pedido, né? A gente não é cliente-fornecedor. Cara, a gente é parceiro e a gente vai entregar isso aqui, a gente vai resolver seu problema. Sempre que isso aconteceu, o resultado é melhor. Sem Independente, pode pegar exemplos do passado. Mesmo no Waterfall, quando você trouxe o cara do seu lado e falou, cara, o que você precisa aqui? A coisa saiu. E eu acho que muito da transformação que a gente tem de negócio hoje, Molina, é dessa proximidade. Porque quando o negócio pedia e a TI executava, a gente perdia a comunicação da volta. Hoje, com os dois papéis na mesa discutindo o assunto, quando a TI ganha conhecimento do negócio, ela sabe o que a tecnologia pode fazer, que às vezes o negócio não sabe. E pode gerar algum tipo de inovação, algum tipo de disrupção. O cara fala, cara, pô, eu entendi o que você quer fazer. Por que a gente não vai por aqui, usa uma inteligência artificial aqui, faz um processo diferente aqui? Que é uma coisa que o seu negócio não tivesse esse conhecimento de tecnologia, ele não poderia sugerir uma solução como aquela. Não veria um pedido do negócio com uma disrupção de tecnologia. Então, acho que muito do que a gente está vivendo no mundo hoje de soluções mais inovadoras, mais tecnológicas, né, vem dessa parceria negócio e tecnologia, porque a tecnologia influencia cada vez mais o negócio. Né? Acho que isso faz muito sentido. E se você olhar hoje, os grandes... Né, quem tem assumido a direção das empresas, né, geralmente é o cara de TI. Porque ele estica, né, o conhecimento dele, ele vai para o negócio, aprende o negócio e traz toda a bagagem de tecnologia. Então essa troca é muito importante para a gente. Agora, para o desenvolvedor conseguir isso, ele precisa estar aberto, né? Ele precisa entender que não é ele o notebook dele, né? Fala aí, Arthur, como é que você lida com seus clientes? Esse perfil mudou, né, cara? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu era desenvolvedor de fábrica de software. E era exatamente isso. Eu recebi o pedido por baixo da porta lá. Um miojo. Inclusive, cara, se você precisava fazer um select, vinha exatamente a query que você precisava codificar. E, puxa, todo mundo juninho, né? Deu errado, mas eu fiz o que você pediu, é isso. Na minha máquina funciona. Na minha máquina funcionou. Mas esse perfil mudou, ainda bem, né, cara? Eu acho que foi difícil, mas de uns anos pra cá a gente conseguiu encaixar o time que eu trabalho, por exemplo, nesse perfil de não ser um tirador de pedidos, né? Mas ser alguém que entende o que o negócio tá fazendo lá, onde você precisa chegar com aquela tecnologia e resolver o problema da melhor forma, né? E quando o cliente, respondendo a sua pergunta, né? Quando o cliente ele acha que você é um tirador de pedidos, não resta muito caminho a não ser ter uma DR com o cara. Senta aqui, vamos conversar, né? Vamos conversar. Cara, tem que rolar uma discussão aberta ali pro cara entender que simplesmente fazer o que ele tá mandando às vezes pode não dar certo, entendeu? E seguir o jogo da forma mais diplomática possível, né? Não adianta simplesmente você sentar com seu fone de ouvido ali e ficar codificando um negócio totalmente à toa, por exemplo, para provar que o cara tá errado, sabe? Isso não faz o menor sentido. Tem uma grande sacada até das empresas nesse ponto, porque quando você fala de Big Data, de inteligência artificial, começou com eles juntando os dois caminhos, né? A empresa viu que só tecnologia não fazia porque ela coletava um mundo de dados e para quê? Se não tivesse um insight de negócio junto e um pouco de entendimento do que precisava se pegar de dados ali para comprovar aquilo, para descobrir uma nova oportunidade, para descobrir uma fraude num sistema de banco ou qualquer linha desse sentido, né? Então, assim, eles foram, né? A linha do tempo vem mostrando isso, né? Seja desenvolvedor de Java, de uma tecnologia assim, seja um desenvolvedor de Python, seja algumas ferramentas de BI, mais um IA em conjunto.
elas foram se juntando para gerar novas oportunidades de negócio. Até no ponto de empresa farmacêutica falar assim, opa, começaram a vender mais esse remédio, eu descobri que se eu fizer outros remédios com o mesmo componente ativo, eu consigo vender mais dessa área. O médico começa a indicar isso aqui também. Então, dependendo do tipo de doença que está tendo, aquilo lá também vai resolvendo, é mais uma oportunidade, é mais um remédio para se pôr na praça, né? Então, tem inúmeros casos de negócio que foram resolvidos com essa junção, né? Então, o desenvolvedor está com um papel cada vez mais importante. No fim, é isso. Exato. É o cara que tem que entender dos dois mundos, né, cara? Eu vejo isso como uma puta de uma oportunidade profissional para quem está nessa área, né? Porque você começa a entender de fato sobre tecnologia, e uma coisa que eu acho extremamente gratificante para a gente que tem a oportunidade de trabalhar nessa área é que você começa a ver de fato uma transformação acontecendo naquele mercado, né? E você ajuda a drivar isso, a impulsionar isso. Isso, cara, aqui a gente pode falar palavrão, é foda pra caralho, né? É muito louco. Isso é animal, a gente vê como a tecnologia pode transformar processo, pode transformar mercados, né? Isso eu acho muito louco. Uma pergunta que eu quero fazer para vocês aqui, que ela é super discutida atualmente e é um pouco polêmica. A gente falou disso no nosso segundo episódio, que a gente fala de mercado de TI, que a gente fala dessa escassez de tecnologia, etc. Você que não ouviu, que está ouvindo a gente, depois volta lá no feed, ouve esse episódio que é bem bacana. A gente falou um pouquinho sobre a formação desses profissionais. E eu queria voltar nesse ponto, nesse episódio, para falar exatamente sobre a formação do desenvolvedor. Antigamente, fazendo um paralelo com o que a gente já falou, o cara tinha que ter um perfil extremamente técnico e uma formação estritamente técnica, né? Porque é o cara que só ia codar, ele ia receber especificação, ele tinha que ser especialista naquela linguagem e ele ia codar naquela linguagem e entregar o trabalho dele. Hoje, na minha opinião, eu quero ouvir a de vocês, o perfil do desenvolvedor mudou, mas a formação não mudou tanto. O perfil dos cursos de computação, ele ainda é um pouco mais rígido e um pouco mais focado nessa parte técnica. Visto isso, no nosso mercado atual, na formação do desenvolvedor, o quão pesa a formação formal desse cara? Um curso superior, um mestrado, um curso técnico? O quão relevante isso ainda é hoje? Porque, veja, o cara continua tendo que codar, ele continua tendo que saber os fundamentos de tecnologia, de algoritmos, de estrutura de dados, etc. Isso você pode ser um autodidata, você pode aprender melhor talvez na faculdade, mas você tem demanda de conhecimentos hoje no mercado de tecnologia, de rituais, de processos, que dificilmente você vai ter na faculdade. Então, será que ficou menos relevante uma formação na área de tecnologia? Será que ela ainda é um diferencial? Ela é mandatória ainda? Vocês contratam um cara que de repente não tem curso superior? Qual que é a visão de vocês? Eu relevo, cara, principalmente porque eu sou um caso desse, né? Quando eu entrei no mercado, eu estava para concluir a faculdade, tranquei para trabalhar e estou me formando agora só. Isso tem quase 10 anos já. Eu mantive a faculdade trancada por um grande período. E, cara, você consegue evoluir, né, no mercado sem ter um diploma necessariamente dito, sabe? Eu acho que é possível, sim. Inclusive, fora do país é muito comum ser substituído um diploma formal por tempo de experiência. Isso é bem comum fora do país. Mas não desmerecendo um curso superior, entende? Eu acho que ele tem disciplinas que te ajudam a se formar profissionalmente de uma forma muito... Não necessariamente na técnica, mas, por exemplo, um semestre de estrutura de dados eu acho que é fundamental, cara. Porque se o cara vai ser desenvolvedor, ele precisa saber como implementar algoritmos de uma forma consistente, de uma forma que seja performática e tudo mais. Hoje se fala tanto de escalabilidade, né? Outra buzzword aí. Cara, se você fizer um algoritmo consistente, que você vai ter uma aula de estrutura de dados, isso vai te ajudar a melhorar bastante. Mas eu não acho que seja mandatório, sabe, para você. Eu, por exemplo, quando eu estou entrevistando alguém, eu não olho primeiramente para a formação formal desse cara. Eu olho para as experiências, para os cursos adicionais que essa pessoa fez e principalmente para a entrevista com uma pessoa, né? O que ele realmente sabe, o que ele pode entregar. E eu acho que o mercado viu isso recentemente, inclusive, cara. Eu já perdi empregos no passado por conta de não ter o diploma na mão.
Mas isso mudou completamente, cara. Completamente. Vagas que eu não conseguia ter oportunidade antes, hoje estão passando batido sem problema nenhum. Não sei se vocês concordam com a... Eu acho, assim, eu tenho a mesma opinião. Eu acho que não é mandatório. Eu acho que, assim, a grande questão é como a gente aprende, né? Não tem se foi sozinho, se o cara é mais autodidata, se fez a faculdade, a nossa carreira acaba sendo em T, né? A gente aprende alguma tecnologia lá com profundidade e assim como qualquer outra coisa que a gente aprenda, a gente vai agregando e vai vindo similaridades e vai vindo a curva de esquecimento, que é a forma como o cérebro aprende, seja para tecnologia ou qualquer outra coisa. E a gente vai agregando e vai virando, eu manjo pra caramba isso aqui, muito a fundo, e aquilo ali tem uma similaridade com essa, então eu já aprendi aquilo, aí eu agrego mais um pouquinho, e aí eu vou virando aquele generalista. Eu acho que continua mantendo um TOGAF aí, né? Falando do framework de arquitetura aí antigo, né? Mas a forma como a gente aprende, a forma como a gente evolui e cresce na carreira continua a mesma. E a gente vai... Não tem como você saber tudo de tudo, mas um pouquinho de cada coisa junto com aquilo que você aprendeu, você vai... E eu concordo com a opinião dele, não é mandatório. Mas a gente acaba caindo na regra da empresa também, né? Isso. Eu concordo com você, Arthur. Eu também parei de estudar para trabalhar e depois virou um fardo nas minhas costas terminar a faculdade para ter o diploma, né? Eu fiz colegial técnico, então eu aprendi em 3 anos lá no colegial técnico muito sobre lógica de programação, estrutura de dados, processadores, enfim. E aí quando eu voltei para a faculdade, era um repeteco. Então, quando você pergunta se é relevante, eu acho que o que a gente ensina, muitas vezes, tá fraco, sabe? E aí, eu voltei para a faculdade, era tudo igual. Então, para mim, era um repeteco, eu não conseguia ficar na aula. Então, eu ia trabalhar. Preferia trabalhar e depois foi um desespero para conseguir me formar. Por outro lado, eu acho que tem algumas coisas que o desenvolvedor... Alguns vão nascer com isso, né? E isso vai ser muito, muito suave para ele, vai aprender muito rápido. Agora outros vão ter dificuldade. Por exemplo, a gente fala muito em especialização numa linguagem de programação, né? Antes disso, quanto o cara conhece de lógica de programação, de algoritmos, né? De estrutura de dados, como você citou? Para algumas pessoas isso é natural. O cara bate o olho e aprende, né? Você pega agora, tem vários cursos de computação para crianças, robótica e tal. Minha filha fez isso alguns anos atrás. Para ela era extremamente simples, né? Fui sentar com ela uma programação que ela fez ali, fui converter alguma coisa em função para ela, para mostrar o reuso. Ela, já entendi o que você está fazendo aqui, você está fazendo isso para não ter que fazer aquilo outro. Eu olhei e falei, caramba, eu preparando como eu ia explicar, ela já sabia. Então, assim, para ela é muito fácil, para outras pessoas vão ter dificuldades. Então, assim, formal não precisa, o cara não precisa do diploma para saber, né? Até porque a gente tem muita gente da área de tecnologia que só se formou, né? Estudou para ter o diploma para conseguir um emprego e no final das contas ele acaba não performando. Para mim a principal, né, a principal qualidade que esse cara tem que ter é o que o Fiamin colocou, é a capacidade de aprender, é ser um cara curioso, né, é se interessar por assuntos que de repente nem são das dificuldades que ele passa agora, né? Pô, vai entender de sistemas operacionais, vai entender de rede, vai entender de alguma outra coisa, porque isso vai fazer diferença no futuro, né? Agora, a gente está falando da parte técnica, mas além disso, esse cara mudou, né? Ele tem que se relacionar, ele tem que conversar, ele tem que adotar estratégias, né? Ele tem que evitar aquela bater de frente na DR com um cara que não sabe pedir, né? Tudo isso faz muita falta pra gente, né? E os nossos técnicos, acho que a gente ainda peca muito por isso, né? Então, assim, formação precisa ter? Não, né? Para trabalhar na área, eu acredito que não. Mas tem uma série de competências que esse cara vai ter que se desenvolver ao longo da vida para que ele realmente faça, né, tenha uma carreira de sucesso e faça a diferença aí por onde ele passar. Eu quero tocar 2 pontos que vocês falaram que destacou muito para mim e contar uma experiência pessoal também. Primeiro, a questão que o Fiamin falou, que é de aprender a aprender. Eu acho que isso é fundamental. Isso independe do cara ter um curso superior ou não. Até porque se você fizer um curso superior e você aprende... Cara, eu aprendi na minha faculdade VB, beleza? Aprendi VB e C. Ninguém usa mais isso hoje comercialmente. Então, se você não aprende a pesquisar e a ter a sua atualização de conhecimento,
a tua formação formal não adianta de nada. Porém, aí eu volto no ponto do Molina e no ponto do Arthur, que o ponto principal são os fundamentos, acho que quando a gente fala de computação. Se você sabe um bom fundamento de estrutura de dados, se você sabe um bom fundamento de orientação a objetos, os paradigmas de computação, paradigma funcional, se você tem os fundamentos de banco de dados, etc., isso vai ser importante para a tua evolução e a sua longevidade profissional na carreira. Porque se surgir uma linguagem nova, você vai aplicar aqueles mesmos fundamentos numa linguagem nova. Estava até conversando com o Arthur hoje, antes do podcast, que eu, apesar de hoje eu trabalhar mais na área de gestão e muito ligado à arquitetura, eu não deixo de programar. Eu gosto de fazer alguns projetos pessoais, tal, justamente porque é uma coisa que eu gosto e eu gosto de me manter atualizado. E atualmente eu tô estudando muito de Node, né? Eu estava conversando com ele, cara, a questão de ser assíncrono ou não síncrono, as chamadas e tal. Cara, isso tinha conceitos sobre isso no C, em computação paralela, e que você, quando começa a olhar esse tipo de coisa, você está aplicando só numa linguagem nova. E aí você continua tendo uma longevidade na profissão, porque você conhece os conceitos da computação. Nisso eu acho que a faculdade pode ajudar o cara a fixar os conceitos, mas não que ela precisa ser obrigatória para isso, né? Eu acho que o cara tendo esses conceitos sobre a tecnologia, sobre a forma da computação, máquina de Turing, cara, isso parece besteira, mas isso, quando você olha de fato para as implementações de hoje acho que faz mais falta quando você olha para as implementações ruins, né? Porque aí você percebe que um pouco dessa conceitualização ela é importante para fazer um bom profissional. Quando você falou da sua filha, eu lembrei exatamente do meu caso, Molina. Eu reprovei, vou falar agora em público aqui para todo o Brasil, hein? Eu reprovei em matemática nos 3 anos do ensino médio. Eu era uma lástima em matemática. Eu tive facilidade para aprender a matemática depois, quando eu aprendi a programar bem. A matemática no ensino médio é basicamente a introdução a funções, soma de funções, etc. Quando aquilo tinha um fundamento estritamente matemático e um formalismo matemático, eu tinha muita dificuldade de compreender. Quando eu entendi a computação funcionando baseada em funções e componentes, o mundo se abriu para mim em matemática. E eu passei a ter ótimas notas em matemática e depois fui fazer mestrado em física. Porque o mundo abriu a minha cabeça por uma forma diferente de pensar. Então, eu concordo totalmente contigo. Algumas pessoas já têm essa maneira de pensar computacionalmente mais fácil do que matematicamente, apesar de estar extremamente ligado, né? Mas acho que a computação ela tem um princípio mais próximo do fluxo real das coisas e não aquele formalismo descritivo da matemática, né? Então acho isso muito bacana e, cara, eu lembrei na hora quando você falou do processo dela. A minha filha, se pergunta como ela resolve as contas de matemática, ela fala, os números vão aparecendo aqui na minha cabeça e eu resolvo. Ela faz conta de cabeça e depois ela tem que descrever lá o processo todo, né? Agora, uma coisa que me chama a atenção é porque assim, né? Então não precisa fazer faculdade? Não, depende, né? Se você é um cara dedicado, você vai entrar numa faculdade boa e você realmente vai lá para aprender, cara, aí você tem um diferencial violento com relação ao mercado, né? Você pega um cara que fez, por exemplo, o Unicamp. O cara fez o Unicamp, estudou direitinho todas as matérias. Cara, ele sai, o Flamengo é um caso. O cara sai com um diferencial, porque ele sai com uma base teórica muito forte, né? E aí sim ele consegue aproveitar isso, né, para o mundo. Agora, se o cara fez a faculdade para ter o diploma, cara, deixa ele estudar outra coisa. Vai aprender, né? Escolhe outras formas de aprender. Porque ali você não está aprendendo. Acho que se a gente pegar os casos, né? Você pega um cara que não tem aptidão, vou chamar de aptidão, talento, facilidade, bota ele numa faculdade de ciência da computação, ele vai sair de lá um profissional mediano. Você pega um cara que tem aptidão, autodidata, ele não faz uma faculdade, ele pode ser um bom profissional. Mas aí o melhor caso é o que você falou. Você pega esse cara que tem aptidão, ele bota ele numa boa faculdade, aí esse cara vai voar. Você vai formar um ótimo profissional. Exato. A faculdade é um meio de, né? Você vai ver amplas matérias, você vai entender o conceitual, né? Que a gente
você mesmo comentou que é muito importante. Acho que ninguém aqui trabalha mais com a linguagem de programação que viu na faculdade. Acho que eu. Mas os conceitos serviram para a gente continuar aprendendo, né? Acho E que a questão... Alguém programa em Delphi ainda aí? Não, né? Não. A questão, Delphi eu aprendi também na faculdade. E a questão da adaptabilidade, né? Eu lembro de algumas matérias na faculdade, por exemplo, de citar o quem mexeu no meu queijo. E você vai aprender a se achar no labirinto, a seguir no mercado e seguir aprendendo, o conceitual está aqui. Mas aí começa, trocou o SVN pelo Git. Beleza? Né? O conceito está lá, é o mesmo. Trocou o Pascal pelo Java, né? Aí muda um pouquinho mais, né? Mas eu aprendi C++ Builder também na faculdade, tá? Então, o cara aprendeu o paradigma de orientação a objetos. Né? Exatamente. Então, isso aí tudo ajuda, né? Então, assim, dá para o cara fazer sozinho? Dá. Eu acho que é até mais difícil, né? Mas, cara, tem grandes profissionais. A gente já também trabalhou, né, com grandes profissionais que estavam correndo atrás de terminar a faculdade, mas que já sabiam uma ampla... tanto do mercado de trabalho, como de tecnologia, como de se relacionar, né? Então, o cara já era um sênior, já tinha vivido um monte de experiências, mas estava terminando a faculdade. Isso eu acho que há 3, 4 anos atrás, né? É por aí. E eu acho que a gente vai ver essa deficiência no futuro não muito distante, viu, cara? Porque hoje o que não falta é vaga aberta no mercado. Mas o que não falta também é curso de Instagram para formar desenvolvedores em 30 dias. Em 30 dias. É. E aí, cara, sei lá, o cara faz um bootcamp lá de 3 meses com uma linguagem orientada a objeto, mas ele não entende o paradigma de orientação a objeto, sabe? Ele sabe fazer CRUD, ele expor uma API RESTful com CRUD lá. Isso, o cara abre o Spring, fez o tutorial do Get Start. Exatamente, é isso que ele sabe fazer. Cara, você vai se ver esses softwares eficientes mais na frente, né? Então, não é fundamental, mas é fundamental. Sei lá. Eu acho que não é formal, né? Precisa ter uma formação que não necessariamente seja formal, né? Isso. Mas o conhecimento continua sendo mandatório. Né? Sim, com certeza. Independente do cara ter sido formado numa faculdade ou no curso do Instagram, se o curso do Instagram não deu conhecimento pro cara, assim como muitas faculdades também não dão, convenhamos. Sim, com né? certeza. Então, acho que o conhecimento, acho que todo mundo concorda que o conhecimento e o fundamento, ele é essencial, né? E eu acho que, até como recado para quem está ouvindo a gente, o conhecimento e o fundamento não é a ferramenta, né? Então, cara, você está aprendendo a trabalhar com microserviços, está aprendendo a compor APIs, não é estudando a documentação de Spring que você vai, de fato, ser um especialista em microserviços e APIs, né? Você deveria estar estudando os fundamentos disso e não a ferramenta disso, né? Porque, como o Fiameng disse, as ferramentas ficam, as ferramentas passam e os conceitos ficam, né? Acho que isso é o recado mais importante, né? Uma coisa que eu fiz recentemente foi voltar pro básico, inclusive. Refiz um curso de Java, cara, do básico, relembrei muita coisa. E é bom você fazer isso com frequência, cara, independente do nível que você esteja, assim. Faz você relembrar muita coisa, às vezes tinha muitos conceitos que eu nem lembrava, porque eventualmente você não aplica no dia a dia, né? Mas ter a sua fundamentação ali bem estabilizada, bem estável é fundamental, cara. Uma coisa que você falou, Arthur, que me chama a atenção, né? O cara aprende, né? Ele participou lá de um bootcamp de alguma linguagem e ele sai fazendo aquilo. Só que ele não entendeu como é que funciona, né? Hoje você pega aí vários desenvolvedores, o cara começou pelo JavaScript, beleza, tá tudo certo, não tem problema. Mas ele não conhece para trás, né? Ele não conhece de lógica de programação, ele não conhece de muita coisa, né? Não conhece nem como funciona o browser direito. E aí, cara, fica difícil. Porque vai produzir código ruim, vai produzir código que não tem performance, vai dar problema, vai ser ruim de manter. E aí você fala, pô, a faculdade do cara é ruim. Não é, ele não teve básico, né? Não teve a base, a estrutura para ir construindo conhecimento, né? Porque você está estudando Node agora, né? E aí você começa a relacionar com coisas lá do passado. Então isso aqui que vocês chamam de sei lá o quê, é isso. Pô, puta isso, nome fresco. Pô, agora vocês chamam de promise, isso aqui é thread no Java, né? E você começa a ligar os fundamentos das coisas, né?
Porque, no fundo, cara, a computação não muda desde 1980, né? A gente está falando de processamento de algumas formas apresentadas diferentes, né? E, graças a Deus, melhores, né? Exato. Então, mas os conceitos ainda estão lá, né? Tá tudo rodando em máquina de Turing até hoje, né? Então, algumas coisas são imutáveis, né? Interessante, eu vou até perguntar por que será que o bootcamp é de 30 dias? O cérebro aprende com 21. Todo mundo lembra das bíblias de Delphi aprende em 21 dias, certo? Exato. Com 21 dias a gente cria o hábito. Mas se a gente conseguir criar o hábito nesse cara que pegou o bootcamp de estudar tecnologia depois do bootcamp, de repente ele vai se tornar um grande desenvolvedor, Sim, com entendeu? certeza. Então tudo é possível aí. Né? Exato. Ele pode não ter entendido ainda. Né? Eu acho legal esses bootcamps como introdução pro cara, sabe, o primeiro empurrãozinho. Mas não dá pra achar que o cara vai sair depois de 30 dias e tá pronto pro mercado, né? Acho que o problema tá aí. Essa criação do hábito aí de 21 dias, que tem até TED que fala disso, né? Tem até os TED Talks lá, como que o cérebro cria um hábito, né? Faz aquilo 21 dias. Então, se o cara estudou 30, de repente ele vai continuar estudando, vai continuar a carreira, achou o propósito, né? E vai chegar lá. Você imagina, a gente que fez 4, 5 anos de faculdade, às vezes sai da faculdade, arruma um primeiro emprego e fala, cara, que porra é essa? O que eu tô fazendo aqui? Eu não vi nada disso. Imagina o cara que fez 30 dias. Exato. Ô, Fiameng, só tem um detalhe importante aqui, cara. Em 21 dias não dava nem pra ler a Bíblia do Delphi, cara. Não dava mesmo. Nossa, que era o negócio, né, cara? Não dava tempo. Mas Aliás, quem é que disse que dava pra fazer um livro daquele em 21 dias, né, velho? Tinha 21 mil páginas. Os caras tinham que ler 1000 páginas por dia. Para quem não tá referenciando, era uma Bíblia mesmo. Né? Era um livro desse tamanho, com códigos, com CDs de exemplo, revelando a idade. Né? Agora eu vou revelar minha idade também, né? E dar uma de saudosista. Na nossa época, né? No meu tempo, não tinha internet, né? Eu tinha que comprar o livro e ler o livro e entender. Hoje está muito mais fácil, né? Eu dou um Google lá no problema, aparece o código-fonte. Não tinha Stack Overflow, né, Não. mano? E aí tem muita gente que copia e cola e fala, não tá funcionando. E ainda volta no fórum e reclama, pô, mas não funciona. Pô, mas você nem entendeu o que o negócio tinha que fazer, né, cara? Pois é. Mas é isso mesmo, não tinha Google, era através de Bíblia ou revista de CD-ROM na banca de jornal, né? Você comprava e vinha ali o tutorial escrito com os exemplos no CD. E era tudo na base do livro. E se tinha erro no tutorial do cara, você tinha que descobrir pra fazer ou não, porque já era. Esses eram o bom, porque aí você tinha que estudar o negócio e descobrir onde estava o erro, né? Então, uma coisa que, da época de baixa plataforma, né, é que eles não conseguiam testar, né? O tempo de processamento era caro. Então, eles passavam muito tempo fazendo na máquina, né, e testando ali, até eles irem colocar de fato na produção. Porque o tempo do processamento era muito caro. Hoje mudou tudo. Pois é, hoje... Inclusive o tempo de compilação. Tempo de compilação. Quando eu trabalhei com COBOL, era o Bradesco na época, você tinha limite de compilações no dia para você... Caraca. Porque era custoso, sabe, cara? Olha a mudança. Olha a mudança. Agora é tudo em tempo real ali. Agora, salvou, compila, né? Já te dá o resultado. Salvou, já builda, roda ali no console embaixo do Que Eclipse. bom, né? Como evoluiu a tecnologia, evoluiu o papel do desenvolvedor. Exato. E aí uma coisa que a gente falou aqui que eu queria abordar com vocês, que é uma coisa que a gente vê frequentemente, e aí eu queria entender com vocês se vocês acham que é consequência disso que a gente falou agora, são os desenvolvedores que são briga de torcida por linguagem. O cara que ele trabalha com Java, ele acha que ele vai resolver a vida inteira dele. Se ele tivesse um banco de dados em Java, ele faria em Java, né? O cara o cara tem aquele vício naquela linguagem. Isso para outras, isso acontece bastante no Java, mas acontece com todas as outras linguagens. Python, uma galera que é panfletária de um tipo de linguagem, né? Na visão de vocês, isso é comodidade de não sair da zona de conforto do que o cara conhece? É reflexo dessa formação baseada em ferramenta e não baseada em fundamentos? Porque se o cara está baseado em fundamentos, ele não teria, teoricamente, dificuldade de se adaptar para uma outra linguagem, né? Lá no primeiro episódio, que a gente
falou sobre do arquiteto e tal, a gente falou justamente sobre isso, de ter um papel do profissional, principalmente o arquiteto e o tech lead, que oriente mais o uso da linguagem para o propósito ideal dentro de uma solução maior. Você pode ter vários componentes, cada componente numa linguagem mais adequada para aquilo. Justamente porque às vezes o dev ele é tendencioso. Como que vocês veem isso? Você acha que é natural? Cada um gosta mais daquilo e tem um vício naquilo? É consequência dessa formação? Qual a opinião de vocês? Eu acho que está mais relacionado à zona de conforto, viu? Vou compartilhar uma experiência minha de início de carreira, não, meio de carreira, vai. Eu comecei a trabalhar, né? Eu fui trainee numa consultoria. Então é agora, tá? É agora, Carreira, tem uns 6 meses que isso aconteceu comigo. E aí o que aconteceu, né? Eu desenvolvia numa ferramenta, numa plataforma chamada Lotus Notes. A galera conhece como e-mail, desenvolvia aplicativos lá. E eu fui me especializando cada vez mais. E aí eu tirava certificações, saía a nova versão, eu comprava o livro, tirava a certificação. Então assim, eu fazia chover naquele negócio. Fui contratado pela empresa que eu estou hoje, né, pela CCE. E aí, em um determinado momento, a minha coordenadora falou assim: Molina, vou te pagar um curso de Java. Você vai aprender Java. Aí eu fui para casa, né? Falei, pô, vou aprender Java, legal. Fiz o curso e tal. Gostei de algumas coisas, outras eu não gostei. Mas depois eu fiquei incomodado, porque eu não queria desenvolver em Java. Falei, pô, eu manjo pra caramba desse negócio, faço chover aqui, vou ter que aprender esse negócio que eu não sei nada, né? E eu ficava assim, poxa, eu tenho tanto conhecimento nisso aqui, eu vou jogar fora para aprender uma coisa nova que, meu, nem sei se vai virar ou não, né? E aí, numa dessas conversas com a minha esposa, tomei uma comida de rabo, né? Fala, estão te pagando para você aprender, estão pagando um bom salário para você aprender e você não quer. Você quer esperar a linguagem morrer para, né? Para daí se virar. E aí, beleza. Ali virou a chavinha, eu fui aprender Java e comecei a abrir. Então, eu acho que tem muito a ver com zona de esforço, né? Se tá confortável aqui para mim, se o mercado quer, cara, aqui eu resolvo tudo, né? Só que no final das contas não é verdade, né? No final das contas você vai acabar sofrendo. Porque quem te garante que a sua linguagem é que vai prevalecer, né? E eu acho que essa guerra santa que a gente tem, né? E é para tudo, né? É o iPhone, ou é o Android, é o Java, ou é o .NET. Isso... Parece que tudo tem que ter um contraponto, né? Uma segunda opção, né? Eu acho que na tecnologia a grande mágica que a gente tem, a grande vantagem que a gente tem é de tirar o melhor de cada uma dessas coisas, né? Acho que isso é essencial. Mas eu concordo muito com o teu ponto de vista da zona de conforto. Porque uma coisa que a gente sempre ouve, geralmente para esse cara que é o cara resmungão da linguagem, é que, pô, o cara tá desenvolvendo a linguagem X. Aí fala, pô, mas por que a gente não usa a linguagem Y que eu resolvo isso em 5 minutos? Né? Geralmente é esse o argumento. Claro, porque lá você conhece tão bem quanto resolver em 5 minutos. Talvez um cara que conhece a linguagem X também resolva em 5 minutos. Né? Enfim, mas eu acho que é bem nessa linha, né, Firmino? Eu concordo. Eu também acho que é zona de conforto. E além disso, né, quando o cara se aplica e fala que vai aprender outra coisa, vai fluido. Né? O cara que fala que fiquei no Java, quero Java e tal, mas, cara, isso aqui fica muito mais fácil, o mundo inteiro faz em Python. Cara, ele faz em Python rapidinho também, e quando ele vê ele tá gostando de Python, é uma coisa ou outra que é diferente, aí ele não gosta tanto assim, mas ele se acostuma e consegue ir naquela linha, né? Eu acho que o contraponto a isso é a quantidade, porque eu vejo gestão do conhecimento hoje como um dos desafios na tecnologia, né? E aí se você fala, eu faço em qualquer coisa rodo, você também tem que estar pensando pelo outro lado, né? Tá bom, mas agora eu tenho 50 linguagens diferentes dentro da empresa e quantas pessoas para operar tudo isso, para sustentar tudo isso? Então, eu acho que o contraponto é esse, mas a gente tem que ter o bom senso até, porque senão a gente não está inovando em nada, né? Sim. Pode ter outras coisas que são mais fáceis, então, assim, quando você pega machine learning, o Python me parece ser a linguagem mais utilizada. Então, por que você vai fazer em outra linha? Né? Mas aí você não quer aprender Python porque vai ter duas linguagens diferentes da empresa? Não, tem que dar uma dosada, ver que aquilo que
a maioria está fazendo, que tem um estudo por trás, que tem uma metodologia por trás, que acaba trazendo aquilo mais fácil. Eu e o Molina já comentamos que já todo mundo vai saber fazer em Python. Independente de ser de tecnologia, que volta até no ponto anterior, né? Exatamente. Então, assim, mas a gente tem que fazer esse contraponto, né? Quando a gente tem que gerir conhecimento, né? Também formar backup, esse lance da gente aumentar muito a gama e deixar o cara fazer em tudo que ele quer, pode ser um problema financeiro depois para a empresa. Né? Sim, isso é uma coisa que a gente falou lá no episódio de arquitetura, que existe o aspecto técnico de você escolher uma linguagem ou outra, ou qualquer uma linguagem, mas existe um aspecto estratégico que é não técnico, que outras variáveis incidem sobre isso, né? Então, quando você escolhe alguns aspectos como linguagem, banco de dados ou ferramentas de um projeto, você tem que considerar se naquela linguagem tem gente disponível no mercado, se você vai ter gente para dar manutenção naquilo, se vai ser fácil você contratar naquele tipo de linguagem, né? Então, é tudo um contraponto, né? Tudo tem uma balança. Ele fala, puta, é legal fazer isso aqui em Clojure. Onde eu vou achar um cara de Clojure? Meia-noite, se der pau nessa porra. É isso aí. Né? Então, tem que ter uma balança ali. Até porque senão você fica desgovernado, tendo que ter 50 perfis na companhia para cuidar de tudo, e você não tem uma estratégia, né? Então, até para gerir contrato, esse tipo de coisa, tem aspectos não técnicos nesse tipo de definição, né? Eu acho que isso vem muito da linha da arquitetura e dos tech leads ter esse tipo de estratégia junto com a gestão da TI, né? Que aí tem muito mais aspectos de gestão do que só técnicos, né? Acho que parte do técnico, tipo, qual seria a melhor linguagem para fazer isso? É viável? Não tecnicamente, né? Acho que tudo isso é uma grande balança, né? Pra gente mensurar. Você, Arthurzinho, o que você acha dessa guerra? Cara, eu sempre penso na insegurança da sustentação. Resumiu a conversa inteira aqui. Porque já foi muito sofrimento. Cara, por exemplo, hoje o meu ecossistema todo, praticamente 98% é baseado em Java. E eu trabalho com sistemas críticos que precisam estar lá 24/7, independente do que aconteça. Lógico que tem as exceções, mas a meta é ter ele 24/7 up, né? Por que eu vou colocar alguém para desenvolver numa linguagem que o time não tem domínio e depois para sustentar isso? E se esse cara sai do meu time? O que eu vou fazer com isso, sabe? Como que vai ser num sábado à meia-noite? Então eu sempre tenho esse sofrimento por antecipação, assim. Mas isso é mais um trauma de sustentação do que qualquer outra coisa, né? Mas eu prefiro pensar dessa forma nesse tipo de decisão. E aí vai evoluindo em cima do que você já tem, né? Cara, sei lá, vai pensando tecnicamente no que você tem. Hoje, se eu tenho toda a minha stack baseada em Java, vamos fazer um esforço no time para manter sempre na versão mais recente, sabe? Vamos evoluir os frameworks que a gente usa, vamos trazer talvez uma linguagem que seja muito parecida, tipo um Kotlin da vida, alguma coisa assim. Mas sem fugir nesse momento, eu acho que a zona de conforto é muito válida, sabe? Eu prefiro não fugir do que o time pode suportar ali, do que ele pode entregar. Aí entra muito na linha do aspecto não técnico, né? Que a gente falou com o Fiamen. Pô, se há um risco, não vamos se arriscar. Né? Eu acho que o maior problema é quando é o inverso, né? Tipo, o cara que sempre trabalhou em Java, ele é imerso num time de Python, tá todo mundo trabalhando com Python, e ele é o resmungão que fica falando, pô, mas isso aqui em Java eu resolvi 5 minutos. Né? Pô, agora tá vendo? Eu botei o ponto e vírgula, não precisa do ponto e vírgula, tá vendo? Aí eu o chatão, né? Mas vocês perceberam que os problemas que a gente trouxe aqui de múltiplas linguagens é de gestão, né? É o tech lead com medo de não ter um cara para acionar, é nós aqui pensando na equipe, mas pro desenvolvedor, cara, ele deveria conhecer de tudo que ele pudesse, né? Sim. Cara, não importa. Você Sim. conhece .NET? Conheço. Conhece JavaScript? Também conheço. O que cair eu sei, eu aprendo. Porque as linguagens, elas têm propósito definido, né? E isso pode ajudar, pode ser o diferencial. Logicamente que nós não vamos abrir, né, a porteira e falar, cara, faz o que você quiser aí, que é você que cuida. Porque amanhã o cara recebe uma proposta melhor e vai embora. Então a gente tem que delimitar ali o quadradinho de onde a gente pode brincar, né? Mas isso é para gestão, para continuidade de negócio. Agora, para o desenvolvedor, quanto mais ele souber, eu acho que é válido. Agora,
também não vale conhecer de tudo um pouco e não saber fazer nada em linguagem nenhuma, né? Porque Saber aí de também tudo um pouco e não ser muito bom em nada, né? Eu fico imaginando, Molina, se desenvolvedor fosse mecânico. Você tá passando ali com o teu Chevrolet, chega no porta do mecânico, sai daqui, só mexe em Volkswagen. Só cuidem de Gol. Só Golzinho cuide de comigo. Gol, sai daqui, porque se fosse um Gol, consertava o teu carro em 5 minutos. Né? Então, eu acho que do ponto de vista profissional, sem dúvida nenhuma, quanto mais o cara tiver conhecimento e conseguir abrir o leque dele, maiores são as possibilidades, inclusive de evolução profissional, né? Até porque às vezes você encontra paradigmas, né, de como a linguagem trabalha é feita que você consegue transportar para sua tecnologia, né? Fala, pô, lá em Python os caras fazem, sei lá, um algoritmo todo diferente. Pô, eu consigo adaptar aqui para resolver um problema em Java. Então é importante você conhecer. Até para você ter uma opinião para falar se aquilo lá é bom ou não, né? Exato. A gente começou perguntando se era zona de conforto ou não, mas eu acho que é muito mais falta de conhecimento, né? E vontade de eu querer defender que o que eu sei é o melhor do que entender que, cara, tem espaço para todo mundo, né? E vocês acham que tem... Porque a área de tecnologia, toda área especializada tem uma questãozinha de ego, né? Tem um pouco disso do cara defender que aquilo que ele sabe é o melhor? Tem. Mas eu acho que a gente vai quebrando... Eu acho que a gente vai quebrando isso, por exemplo, e aí fundamental também o papel do arquiteto, né? Eu defino a arquitetura de referência, eu sei para o lugar que a empresa quer chegar, para alinhar, né, a tecnologia com a área de negócio, com as estratégias da empresa, e eu defino o quadrado onde eu vou errar. Né? Então, isso acho que ajuda até a... Tudo bem, que é uma discussão de especialistas, né, até chegar nisso, né? E aí também tem ego. Exato. Começa aí já, né? Mas definido ali, seja com votação e tudo mais, a diretriz da empresa, a arquitetura de referência, o quadrado que eu vou trabalhar está montado. Né? E aí também cabe o papel do tech lead e do gestor. Assim, beleza, dentro desse quadrado aqui a gente tem que ter formação de backup, tem que ter gestão do conhecimento, tem que ter gestão da capacidade e siga o jogo. Né? Bom, você que está vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar. vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io. E lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show, velho. Eu quero puxar esse ponto, já que a gente falou do ego, para puxar um próximo ponto da nossa pauta aqui. Acho que sobre formação, sobre conhecimento técnico, cara, demos um banho de loja aqui sobre o papel do desenvolvedor, as novas atuações, o comportamento tecnológico desse cara. Mas um ponto super importante para isso acontecer é: qual soft skill esse cara precisa hoje? Como é o dia a dia, como o Arthurzinho falou, para fazer uma DR com o teu cliente e falar, cara, senta aqui do meu ladinho, eu vou te falar por que você está errado. Cara, comunicação e humildade é tudo. Para um cara muito técnico, assim, cara, o que eu vejo nos desenvolvedores que impacta muito, por exemplo, é, sei lá, revisão de um pull request, por exemplo. Tem muito desenvolvedor que fica magoado com apontamento em código. Sabe? O cara leva no coração. Tem amizade que acaba no pull request, cara. Sim. Inclusive, é uma das coisas que eu pergunto em entrevista, quando a gente vai trazer algum desenvolvedor, é como que você reage quando um código seu não passa pela aprovação de um revisor, sabe? E tem desenvolvedor que é terrível, cara. O cara não aceita. E o mercado tá tão aberto hoje em dia que o cara se sente à vontade para falar isso abertamente, sabe? É complicado. Mas eu acho que, cara, tem que ter comunicação aberta. E isso eu aprendi no decorrer dos anos também. Você precisa, se você não sabe, seja honesto de uma vez, né? Fala isso logo. Se você acha que vai dar ruim, já joga aberto com todo mundo. E tem que ter humildade também para aceitar quando você erra ou para
para entender que às vezes a pessoa, o usuário, o cliente que você está falando, não está no mesmo perfil de conhecimento que você, então talvez você tenha que baixar um pouco o nível. Ou às vezes até subir também, às vezes o cara tem um perfil técnico bom. Para mim é comunicação e humildade sempre, cara. Eu concordo com ele, acho que não dá nem pra falar diferente disso, tá? Eu acho que assim, no fim, a gente tem um monte de perfis para estar lidando. Talvez se aquele desenvolvedor é mais duro, mais rígido, ou quer defender muito o ponto de vista, não seja ele a pessoa a ser negociar com outra pessoa. Talvez não seja o cara melhor para falar com o PO, né? Exatamente. Eu acho que são as linhas que você tem que entender dos perfis que tem ali no time e até entender do seu cliente para saber quem vai lidar melhor com ele, né? Porque assim, a gente vê isso claramente, né? Mas a gente tem perfis de advogado, perfis de engenheiro. É diferente, né? Um pouco mais detalhista, um pouco mais inovador, um quer saber do detalhe, mas quer ver o negócio funcionando. Então, assim, quem a gente coloca para conversar, para entender, né? De repente, esse é o momento de, beleza, eu tô lá ouvindo e tal, e depois alguém vai trazer isso para mim de uma forma traduzida. Porque, assim, a história sempre tem dois lados, né? Não adianta a gente julgar por um só. É melhor a gente demorar um pouquinho mais para tomar a decisão, mas tomar a decisão correta, né? Exato. Acho que um ponto muito importante, né, Molina? Você que é um cara que deve ter a nossa idade aqui de experiência. Né? Você tem 22 anos, é isso? Por aí. Então, uma coisa que a gente percebe desse mundo de tecnologia, onde, como a gente falou, tem muito ego envolvido, etc. Nós que estamos aqui, a gente já consegue dizer que talvez dentro do mundo de tecnologia já tem um perfil um pouco diferente, porque a gente está aqui conversando, estamos gravando um podcast, a gente não teria um problema para falar em público. Sim. Então, isso já é uma soft skill que é um pouco diferente do que talvez a sociedade entenda como o perfil do cara de tecnologia, né? E por que eu falei, fiz essa brincadeira contigo sobre a experiência? Porque antigamente o cara de tecnologia era aquele cara que não falava, que era mudo, que ficava no canto, né? Eu peguei um pouco dessa parte também, antes de ser cool, ser nerd. Hoje é legal ser nerd, né? Exato. Hoje com startup e tal, tem nerd aí pegando mais mulher do que surfista, né? Então hoje é legal ser nerd. Mas como que isso... o cara que tá ali no mundo de tecnologia, como que ele desenvolve um pouco disso? Porque hoje, com essa nova dinâmica, com esse método que a gente trabalha na tecnologia hoje, do cara ter que conversar com o PO e tal, ele deve se preocupar com esses outros aspectos de soft skill, comunicação, além dos traços naturais de personalidade, como o Arthur falou, de humildade, de poder ter uma mente mais aberta e tal. Mas você acha que é importante ele ter essa comunicação mais aflorada, ele conseguir estabelecer, por exemplo, preparar uma reunião? Isso para um tech lead e talvez para um arquiteto é essencial, o cara poder ter isso mais aflorado. Mas você acha que o desenvolvedor também está chegando cada vez mais próximo dessa necessidade? E se não for uma necessidade, será que é um diferencial? Eu acredito que sim, Wellington. Cara, comunicação é fundamental, cara. Não adianta você estar certo. Você tem que mostrar que você está certo. E mostrar que está certo não é você ir lá e esfregar na cara do cara, né? Ó, falei e tal, que isso não vai resolver. E quando a gente fala de comunicação, eu acho que o nosso maior desafio aqui, né, como profissionais de tecnologia, é adaptar a nossa linguagem para o público-alvo. Então, assim, eu e o Flamengo, a gente está passando por um desafio ali de um problema que a gente teve no Kafka. Como é que eu explico para um cara de negócio o que aconteceu? Puta que pariu. Uma delícia. Se a gente for falar dos conceitos do Kafka, até eu terminar são 6 meses. Eu mando o cara para o treinamento. Tem que mandar para um bootcamp de 30 dias. Exato. Então, assim, você precisa adaptar para o cara entender do que você está falando. É a primeira coisa. Você tem que ter certeza que o cara entendeu o que você está falando, que você não foi interpretado de forma errada, né? Porque senão, inclusive, pode parecer uma desculpa, né? Você fala, putz, os caras estavam enrolando, tá? Exato. Foi um negócio para me enrolar. Né? Você fala, os ponteiros do Kafka se perderam. O cara não sabe nem quem que é, né? Isso é equivalente à rebimboca da parafuseta do mecânico. Exatamente. Então, assim, é fundamental você adaptar, né, a sua comunicação e você certificar que o cara entendeu. Então, assim, você está explicando para ele, olha para a cara dele, ele está entendendo, pergunta,
tenha certeza. Se o cara ficou na dúvida, explica de novo. E aí é importante equilibrar uma coisa que o Arthur falou, né? Pô, mas se o cara sabe mais, eu tenho que subir o nível. Também não dá para você explicar no detalhezinho para um cara que não quer detalhe. Eu trabalhei bastante tempo com um gestor que ele queria saber o que estava acontecendo. Então ele me perguntava, eu falava, ó, morreu. Aí beleza, ele ficava me olhando, falava, morreu porque teve uma perfuração no coração. Aí se eu percebesse que ele queria mais detalhes, aí eu ia até o final do detalhe para escutar. Começa com, ó, morreu. Ficou feliz com a informação, morreu, beleza. Morreu, tem Morreu como do quê? resolver? Isso, era mais ou menos isso. Porque das outras vezes que eu começava no detalhe, olha, o cara saiu, tava no... Cara, eu morria, né? No meio do caminho. Então a comunicação é fundamental. A questão do pull request, né? Que o cara reprova. O Fiameg estava comigo, eu não sei se ele vai lembrar. A gente estava com um problema em produção, numa implantação. Sábado, a gente já tinha trabalhado o sábado inteiro, virado à madrugada. Opa, eu lembrei. A gente estava no domingo, a gente tinha que colocar um log no código. Ajeitar um if para colocar um código. Porra, os caras estavam discutindo qual era a melhor forma de botar o if. E era um log para fazer debug, para a gente ver qual era o problema e depois ia retirar. Sabe? Totalmente improdutivo isso. Então pega aquela questão Bota um do... Gochu direto pro Era if. quase isso. Era quase isso. E assim, cara, a para resolver... memória do Molina, hein, cara? Isso aí deve ter sido em 2000 e... Não, foi esse ano aqui, ó. Foi lá na TDM, cara. Não? Não, você tá... beleza. Eu pensei no outro projeto. O mais antigo. É, também tem, né? Mas assim, você fala, poxa, cara, para, né? Mas voltando lá no soft skills, então comunicação é fundamental. Um pouquinho de empatia pelo que o cara tá passando, né? Às vezes o cara rejeitou lá o pull request, ele ficou puto da vida. Cara, por que ele ficou tão puto, né? Vai lá conversar com ele, troca uma ideia com ele, né? Explica a situação. Né? De repente ele entende. Tem cara que não admite, né? E vem dos dois lados também, né? A empatia. Porque o cara que reprovou pode ter escrito lá que merda de código, o cara não sabe porra nenhuma. Aí tem os dois lados, né? Exato, então exato. O cara tem que ter o soft skill para fazer a avaliação e o outro também tem que ter humildade e soft skill para receber a avaliação. Aí né? começa, só fiz o que você pediu. Pronto. É isso. acabou. Aí pronto, declarou a guerra. Não vou mais botar comentário, porque senão os caras ficam dodóizinho. Começa isso aí, né? É. E uma outra questão importante é justamente a inteligência emocional, porque a gente sofre muita pressão. A gente sofre muita pressão, né? O tempo todo. É projeto atrasado, é problema em produção, tem que resolver, tem data para divulgar resultado, tal. Então, assim, tem gente que se perde. Né? É comum você comentar, falar, o cara é muito bom, mas se botar pressão nele, é melhor você colocar esse cara aqui, que não é tão bom, mas aguenta a pressão. Então, é fundamental, né, que o cara tenha um pouco de inteligência emocional. E mais um fato importantíssimo, o cara precisa saber dizer não. Porque também o cara vai aceitando, tudo chega uma hora, ele explode, pega as contas dele, né? Pega as coisas e vai embora. Então, eu acho que o soft skill, a gente não ensina isso em lugar nenhum, né? A gente espera que as pessoas tenham, né? Eu acho que isso é um dos grandes erros que a gente comete. A gente falou tanto de faculdade, de repente as pessoas tinham que trabalhar isso melhor, né? Entender que uma reprovação no meu pull request não tem nada a ver comigo, né? Não é um ataque à minha pessoa, né? Foi o que eu fiz ali. Eu não sou aquele código que eu estou entregando, eu sou muito mais que aquilo. Então é fundamental. Eu diria que é tão importante para o desenvolvedor, para o tech lead, para o arquiteto, para todo mundo. Porque quando a gente tira a atenção, as coisas fluem melhor, né? Sem dúvida. Pô, vem cá, por que você recusou meu pull request, cara? Você tá de sacanagem comigo, né, cara? O que tá acontecendo? E aí a galera, né, entra em acordos. Agora, sem isso, cara, o mundo fica muito pesado pra gente, né? E eu acho que o principal é isso, né, cara? Deixar as coisas menos pessoais, né? Acho que você tocou no ponto essencial. As pessoas levam muito isso para um ataque pessoal e a porra do ego, como a gente falou antes, né? E nada mais é do que trabalho. Exato. É trabalho. Exato. E eu acho que isso vai muito de profissões que são altamente especializadas, né? O cara se sente muito atacado no conhecimento dele, né? Que é o que ele usa para ganhar dinheiro, né? Então acho que isso é um problema de áreas muito técnicas, né? E que eu acho que na nossa ela é especialmente carente de ter esse trabalho exatamente de inteligência emocional e de comunicação.
justamente porque você está lidando com outras pessoas que não são técnicas, né? E se você não tiver uma harmonia ali entre os seus pares, com quem você está trabalhando, cara, pode ficar insustentável essa situação, né? Então, todo mundo é muito bom em alguma coisa e todo mundo tem uma deficiência em alguma coisa. Então, se você tiver humildade e empatia para... Pô, me fala aqui, você rejeitou meu pull request? Como você faria? O que você acha que poderia melhorar? Pô, absorve alguma coisa, mesmo que você não concorde, né? Acho que isso deveria ser comum na nossa área. Infelizmente não é, mas eu acho que deveria. Mas começa, né? Eu acho que é um começo de uma evolução até para essa linha, porque quando você pega hoje certificações lá de Professional Agile Leadership, né? O PA1 lá, você já tem um pouco de antifraude, um pouco de negociação, né? Então você já começa, pelo menos, a trabalhar um pouco esses soft skills, que também vai se basear nos valores da empresa. Eu nunca vi uma empresa que escreve lá que quer um usuário brigando com o cara de TI ou de qualquer outra área, entendeu? Então, assim, começa, né? Eu acho que o mundo auge também traz isso para alguns profissionais dentro da cadeia, dentro daqueles eventos, né? Sim. Então, assim, óbvio que todos temos que evoluir em todos esses pontos, né? Inteligência emocional, antifrágil, né? Tudo isso, né? Mas já começa um movimento também para trabalhar essas pessoas nesses pontos, né? Eu vou lembrar uma frase, então eu vou até falar o nome dele, né? O Givanildo, o Molina conhece lá da nossa empresa, ele falava assim, quando a gente estava... Agora a gente juntou todas as áreas, é o desafio grande mesmo do DevOps, né? Mas a gente brincava assim, casca de tartaruga e olho de lince. Né? Então a visão lá na frente e a casca grossa, porque a gente tem que aguentar um monte de coisa. Sensacional. É isso aí. Muito bom, muito bom. Galera, a gente está aqui já com algum tempo de podcast. Eu queria passar 2 pontos rápidos com vocês aqui. Coisa para a gente finalizar, já caminhar para o finalmente. Eu queria ouvir de cada um de vocês dicas e conselhos aqui com a experiência que vocês têm, tanto na parte de gestão quanto na parte de desenvolvimento. Se você pudesse, o que você diria para o dev que está no mercado agora, quer melhorar como profissional, quer evoluir tecnicamente, quer evoluir com soft skill, para o cara que está ouvindo a gente até agora no podcast, o que a gente pode deixar de recado para esse cara, além de mandar o currículo, Fiamengue? Diz aí. Fiamengue, o currículo é importante, hein? O currículo é importante. Não, mas vamos lá. Eu acho que o importante ele começar a se desenvolver. Eu acho que uma matriz SWOT de cada profissional é uma das coisas que pode ajudá-lo a ir a ver aonde ele quer chegar, o que ele tem de fraqueza e o que ele tem de ponto forte, né? Eu acho que ali está um bom início para o cara ver o que ele precisa trabalhar. Ter as suas próprias metas, acho isso importantíssimo. Aí seja de aprendizado técnico ou de aprendizado de soft skills. E assim, a tecnologia vai mudar. Então, a gente falou bastante disso, né? Aprenda os conceitos, fuja um pouco da sua zona de conforto e sempre tenha em mente aonde você quer chegar. Eu acho que esse é o grande recado para ele evoluir como profissional. O desenvolvedor já passou do cara que só codava e só olhava para a máquina, já ganhou um monte de músculo, né? Depende dele continuar com isso, né? Até para não virar, para não falar que o trabalho dele é só uma ferramenta no code, né? É isso. Vamos falar desse ponto no final, hein? Não esqueci, polêmica. Tá anotado aqui. Cara, eu acho que, reforçando, tem que ter metas pessoais, né? Então daqui, sei lá, 5 anos eu quero ser um desenvolvedor de nível sênior, eu quero ser um especialista. E você precisa ter consistência, cara. Acho que consistência é importante. Você precisa fazer cursos com frequência, você precisa se especializar com frequência. Lógico, não deixar de viver sua vida também, ser um maluco que só vive isso 24/7, mas tem que ter consistência, cara. Se atualizar, saber o que está rolando no mercado, notícias no geral daquela tecnologia que você domina ou quer dominar e se manter sempre atualizado. Eu acho que esse é o mais importante. Eu concordo, né, com tudo que foi colocado aqui. Eu acho que o desenvolvedor ele tem que ser um bicho curioso. Então não tenha medo de experimentar, de aprender, de procurar o novo. A questão da atualização profissional é importantíssima, né? Principalmente para quem está começando. Não se preocupa se você é júnior, se você virou pleno, se você é sênior. Cara, se preocupe em aprender.
em ter uma base sólida e começar a construir código que você realmente se orgulhe, né? Porque tem muita gente que entrega o código e não quer nem saber depois. Agora, uma dica importante, principalmente para quem está começando, né? E a gente falou bastante aqui de soft skills, né? Você tem gente mais experiente no seu time. Procura aprender com esses caras, né? E presta atenção nos caras que estão, né? Que já evoluíram, que já chegaram onde você quer estar. Vê como é que eles se comportam, né? Entende como é que eles aprendem. Entende um pouquinho a história desses caras. Vai aprender. De repente você pode cortar alguns caminhos, né? E acho que a dica final, ainda para quem está começando, para quem já está empregado, se o cara que é sênior do seu time, né? Que revisa seu código, que te ajuda, se ele só faz bullying com seu código, cara, você está no lugar errado. Vai procurar outro lugar para trabalhar, porque não é aí que você vai evoluir. Esse cara te quer aí no time só para né, só para ele se achar melhor que você. Então, cara, vai procurar outro lugar, porque tem muita gente boa querendo ensinar, né? E por fim, compartilha o que você aprendeu, né? Você sempre vai ter um amigo que está um pouquinho para trás, troca com ele, cara. É uma forma de aprender também, né? É por aí. Show de bola. Muito bom, muito bom. Então, você que é dev que está ouvindo aí, fica cheio de dicas aqui, cheio de informações super importantes para que você evolua aí no teu mercado profissional, na tua área. E se você ficou com alguma dúvida, quer falar com alguma dessas feras aqui, tem aqui no LinkedIn, aqui na descrição do vídeo e na descrição do episódio, o LinkedIn dessa galera. Tá com alguma dúvida? Comenta aqui embaixo no YouTube, comenta na plataforma aqui. Deixa o seu like aí também. E deixa aí sua pergunta pra gente poder fazer uma continuação desse episódio e de repente falar o que vocês querem saber, o que vocês querem entender sobre a profissão, tá? Mas a gente vai deixar o perfil da galera aqui para caso vocês queiram fazer alguma pergunta, pode comentar aqui, pode dar o like aí que ajuda bastante a gente. E o no-code vai acabar com a profissão dev, galera? E aí? Não vai, cara. Não vai. Eu acho que o no-code ele resolve problemas muito breves de quem não tem dinheiro para gastar. Por exemplo, uma ferramenta de no-code ou até low-code, né? Se você quer montar uma lojinha virtual lá, cara, você monta um sitezinho com WordPress e um plugin de loja virtual, clique e arrasta, tá no ar. Cara, e o WordPress roda em PHP. Tá cheio de desenvolvedor PHP no mercado aí. Todo mundo empregado, ganhando bem. Eu acho que é a resolução de problemas rápidos. E se o cara precisar de alguma coisa mais avançada, ele vai procurar quem resolva isso. Não vejo como uma ameaça, não. Até por tudo que a gente falou do perfil do desenvolvedor e de toda essa musculatura que ele ganhou com tanto do passar dos anos aí, não tem como. Tá. É completamente impossível. Eu complemento aqui dizendo que o desenvolvedor que aprendeu lá no Bootcamp fazer o CRUD e foi embora para casa e vive disso, esse vai ser substituído, né? Agora, o desenvolvedor que trabalha, que estuda, né, que tem pensamento crítico, que é todo musculoso, igual o Viameng falou, esse aí tem lugar garantido por muito tempo ainda. A minha opinião sobre o no-code é a seguinte, cara. As plataformas no-code, as boas, elas nada mais são do que plataformas de software personalizadas o suficiente para o cara de negócio poder operar. Você vai, mesmo que o no-code evolua muito no mercado, você vai precisar de cada vez mais dev para desenvolver plataformas no-code, né? Agora, nenhuma plataforma, nenhuma aplicação é especializada o suficiente para resolver qualquer problema. Então você vai ter sempre a necessidade de empresas com necessidades muito específicas, com regras de negócio muito específicas, para tratar tecnologias mais puras que o no-code não vai resolver, né? Agora, cara, se tua necessidade é um fluxo de caixa, um CRUD, talvez o no-code resolva, mas você ainda vai ter o dev para resolver aquele no-code e você vai ter que ter ali o próprio cara de negócio vai ter que ter uma necessidade de entendimento no mínimo de uma lógica booleana, o mínimo de lógica de programação para saber o que é um fluxo e utilizar essa plataforma e fazer isso. Eu acho que ainda é cedo para a gente falar disso, que eu acho que a necessidade do mercado de TI vai ficar tão grande que vai faltar gente para fazer o software da farmácia, velho. Quem vai resolver isso vai ser o no-code, né? Já tá difícil pra gente ter desenvolvedor hoje pro que a gente precisa. Pro cara que precisa fazer um microserviço, fazer uma API lá da CCE, cara. Você não acha ninguém.
esse cara você não vai concorrer com o cara que vai fazer o software do supermercado, entendeu? Talvez você vai ter uma grande plataforma de no-code que se firme no mercado que vai resolver tudo isso, vai resolver o software lá do caixa e tal. E isso vai aliviar talvez um pouco o mercado. Mas a necessidade do desenvolvimento de software, como a gente conhece, acho que isso o no-code nunca vai substituir, porque nenhuma plataforma ela é tão eficiente a ponto de resolver qualquer tipo de problema, né, cara? Impossível. Wellington, antes da gente ir embora, para você desenvolver, né, programar, é arte ou é ciência? Eu acho que acho que toda arte tem um pouco de ciência. Eu acho que cozinhar é uma arte que tem física e química envolvida o tempo todo, sabe? Você talvez não vai ter um físico cozinheiro, mas todo cozinheiro é um físico sem saber enquanto está fazendo, né? Então eu acho que programar tem um quê de arte, mesmo sendo uma ciência. Você pode dizer também que é uma ciência que tem um quê de arte. Eu acho que não dá para dizer, não dá para separar uma coisa da outra, sabe? É porque se a gente for Que pergunta difícil, nunca fizeram uma pergunta difícil. É porque se a gente vai pro... Deixa ele pra você ver. Porque se a gente for pro lado da arte, a gente vai chegar no que o Arthur falou, né? Como assim você reprova meu pull request, né? Isso aqui é uma arte, como é que você está falando que não tem valor? Sim, exato. Entendeu? Então você não pode dizer que é uma arte. Exatamente. Né? Assim como você não pode reprovar um prato do cara e falar que é ruim, né? Pode. Então, pode. Mas aí é o ponto. A colher não é só uma arte, é ciência, né? Então, dá para dizer que é uma ciência que tem a sua beleza, sabe? Sim. Mas que não dá para dizer que é uma arte, talvez. Que muito if else que é uma arte mesmo, cara. Você fica olhando lá e caraca, o que Isso, ele fez aqui? Eu quero falar, olha, isso Quero aqui. ver quem foi Esse que é um fez artista. essa arte. Esse é um artista, ele tava inspirado. Pois é. Tem toda uma metodologia envolvida que não dá para ignorar que é uma ciência. Exato. Ciência da computação, né, gente? Exatamente. Muito bem, pessoal. E com essa, a gente finaliza aqui o nosso episódio sobre a vida do desenvolvedor, a função do desenvolvedor. E agradecer aqui esses caras. Cara, que experiência sensacional trocar com vocês aqui. Falar sobre esse papel tão importante aqui no processo de desenvolvimento. Reitero aqui para a galera que está ouvindo. Se quiser deixar alguma pergunta, comenta aqui embaixo. Consulta o perfil da galera. E vamos deixar essa conversa viva aí no offline, tá? Molina, obrigado, cara. Eu agradeço, para mim é uma grande honra participar aqui. Eu sou ouvinte de vários podcasts, né? E, pô, tá gravando um agora é bem legal para mim. Vai pro meu currículo. E não esqueçam, pessoal, nosso LinkedIn tá aí, estamos contratando. Você desenvolvedor que quer desafios, a CC tá contratando. Depois a gente conversa. Pô, Arthur, aí você Aí não quebra po- minhas aí não pernas. pode, Aí pô. você quebra minhas pernas, Arthurzinho. Arthur, obrigado, cara. Valeu, cara. Um prazer. Só isso? Só isso. Você é um cara objetivo. Eu sou... Fechei minhas vagas já. A gente contratou. Não quero... Verdade. Fiamengue. Gente, mais uma vez, é agradecer mesmo, a oportunidade é muito bacana, tá? Eu vou falar a mesma coisa que o Molino, também sou ouvinte de vários podcasts, de um monte de coisa, e participar foi muito legal. Eu vou aproveitar até para falar, durante aqui a conversa, a gente falou de projetos, a gente falou de OTDM, a gente falou de Java, tudo isso é o mundo que a gente vive, né? Então, assim, até para quem despertou um pouquinho de curiosidade, o Molina já falou, então vou reiterar, as vagas estão aí, gente. Acho que vocês já perceberam lá na CCE tem vaga aberta, viu, galera? Quem tiver precisando aí pode consultar os caras, que são dois caras sensacionais aqui. Vocês vão estar muito bem assessorados e muito bem geridos. Galera, novamente, muito obrigado. Foi sensacional trocar essa ideia com vocês. Espero que vocês voltem aqui pra gente falar de outros assuntos, porque repertório não falta para esses caras, vai ser bem legal poder contar com a presença de vocês aqui novamente. Você que ouviu a gente até aqui, novamente obrigado. Segue a gente lá no Instagram, @PPT no Compila, no Instagram também, é tudo @PPT no Compila. A gente está lá no LinkedIn, no Instagram, no Twitter, TikTok também. Eu tô no TikTok agora, viu, cara? Aí sim. Você vê?
Você não tá dando treinamento para desenvolvedor no TikTok, né? Ainda 30 não. segundos não dá para ensinar Ainda nada. não, mas a gente bota uns vídeos lá, cara, no TikTok, você acredita? Seu amigo tá fazendo aquelas dancinhas. Ixi, não sei. Então, deve ser bizarro, porque tem uma dancinha do nada entre um cara falando sobre a vida do desenvolvedor, né? Mas a gente tá lá, segue a gente lá também. É justo. Né? Segue lá no LinkedIn. Obrigado pela audiência de vocês, um grande abraço, até mais. Valeu. Tchau, valeu! Valeu.